O bastidor, a cura que ninguém esperava e o que isso pode mudar no mundo. Imagine acordar em um mundo onde uma das doenças mais letais e implacáveis da medicina moderna começa finalmente a ser enfrentada de forma direta, inteligente e promissora. Parece exagero? Talvez, mas é exatamente esse tipo de momento que estamos testemunhando agora. Nos bastidores da ciência e da inovação, longe dos holofotes da grande mídia, algo importante aconteceu. Uma pequena empresa de biotecnologia conseguiu dar um passo que pode redefinir o futuro do tratamento do câncer de pâncreas, uma das formas mais agressivas e difíceis de tratar da doença. E o mais interessante, essa validação veio de um dos ecossistemas mais inovadores do mundo, Israel. Mas antes de sair comemorando ou criando expectativas irreais, é preciso entender o que realmente aconteceu, o que isso significa e por que isso importa não só para pacientes, mas também para empreendedores, investidores e qualquer pessoa interessada no futuro da tecnologia. O que realmente aconteceu? Uma empresa chamada Selection Therapeutics, até então desconhecida para a maioria das pessoas, recebeu autorização do Ministério da Saúde de Israel para iniciar um ensaio clínico de fase 2-3 com um composto chamado SIL-204. Isso por si só já é relevante, mas o verdadeiro impacto está no que esse composto promete fazer. O foco do SIL-204 é o câncer de pâncreas, uma doença que carrega um dos piores prognósticos da oncologia moderna. Para se ter uma ideia, a taxa de sobrevivência em 5 anos ainda é extremamente baixa, justamente porque a doença costuma ser diagnosticada tarde e responde mal aos tratamentos convencionais. Ou seja, estamos falando de um problema real, urgente e ainda sem solução eficaz. E é exatamente aí que essa história começa a ganhar força. Por que o SIL-204 chama tanta atenção? O diferencial do SIL-204 está no alvo. Mais de 90% dos casos de câncer de pâncreas apresentam mutações em um gene chamado KRAS. Esse gene, quando alterado, funciona como um interruptor travado, mantendo as células em constante estado de crescimento e divisão descontrolada. Durante décadas, cientistas tentaram encontrar formas de desligar o KRAS. O problema? Ele ficou conhecido como intratável. Até agora. O SIL-204 utiliza uma abordagem baseada em RNA de interferência, uma tecnologia que permite silenciar genes específicos. Em vez de tentar bloquear a proteína produzida pelo gene, a estratégia é impedir que ela seja produzida. É como cortar o problema pela raiz. Se essa abordagem funcionar em humanos como funcionou nos estudos pré-clínicos, estamos diante de algo extremamente relevante, um tratamento que atua diretamente na causa molecular da doença. Mas calma, isso ainda não é uma cura. É importante manter os pés no chão. O que foi aprovado não é o tratamento em si, mas o início de um ensaio clínico avançado. Isso significa que o composto ainda será testado em humanos para avaliar segurança e eficácia em larga escala. A fase 2-3 é um estágio crítico. Muitos tratamentos promissores falham aqui. Então, não, ainda não temos uma cura, mas temos algo igualmente importante: validação científica suficiente para dar o próximo passo. E, no mundo da biotecnologia, isso já é enorme. O papel de Israel nessa história. Agora entra um elemento que vai além da ciência, a mentalidade. Israel não é apenas um país que aprovou um estudo clínico. Ele é um dos maiores polos de inovação do mundo, especialmente nas áreas de tecnologia e saúde. Existe uma palavra que resume essa cultura: chutzpah. Difícil de traduzir diretamente, mas pode ser entendida como uma mistura de ousadia, coragem e disposição para desafiar o impossível. É a mentalidade de quem não espera condições ideais, de quem testa rápido, aprende rápido e corrige rápido. E isso faz toda a diferença. Enquanto muitos sistemas travam em burocracia, medo de falhar ou excesso de cautela, ambientes como o israelense criam condições para que ideias avancem, não de forma irresponsável, mas com agilidade. Velocidade como vantagem competitiva.
Um dos pontos mais impressionantes dessa história é a velocidade. A empresa não pretende parar em Israel. Já existem planos para expandir os testes para a Alemanha e posteriormente para a União Europeia. Isso revela algo fundamental. Inovação não é só sobre ter ideias boas, é sobre execução. É sobre transformar descobertas em aplicações reais no menor tempo possível, sem comprometer a segurança. E isso exige estrutura, cultura e alinhamento entre ciência, governo e mercado. O impacto global dessa validação. Mesmo que o SIL 204 ainda esteja em fase de testes, a aprovação do ensaio já gera efeitos importantes no mundo todo. Primeiro, ela valida uma abordagem, o uso de RNA de interferência para atacar mutações KRAS em câncer de pâncreas. Isso pode incentivar outras empresas e centros de pesquisa a investir na mesma direção. Segundo, ela reacende o interesse em um problema que muitos já consideravam difícil demais. E terceiro, ela abre espaço para novos modelos de tratamento personalizados, baseados no perfil genético do tumor. Estamos falando de medicina de precisão em ação. E o que isso significa para pacientes? Para pacientes e familiares, essa notícia representa algo que vai além da ciência: esperança. Não uma esperança vazia, baseada em promessas exageradas, mas uma esperança fundamentada em dados e progresso real. É o sinal de que a comunidade científica não desistiu, e mais, que novas tecnologias estão sendo aplicadas de forma cada vez mais estratégica. E para investidores? Para quem olha o mundo sob a ótica de negócios, essa história é um alerta. As maiores oportunidades não estão em mercados saturados ou soluções incrementais. Elas estão nos grandes problemas: câncer, mudanças climáticas, energia, alimentação, saúde mental. São desafios complexos, mas também são os maiores campos de inovação da atualidade. Empresas que conseguem atacar esses problemas com tecnologia de ponta e execução rápida têm potencial de gerar impacto e retorno enormes. E para o Brasil? Essa talvez seja a parte mais provocativa. O que impede o Brasil de participar desse tipo de avanço? Temos talento, temos universidades, temos profissionais qualificados, mas muitas vezes falta o ambiente, falta a integração entre pesquisa e mercado, falta agilidade regulatória, falta incentivo ao risco e, talvez mais importante, falta mentalidade. A mentalidade de testar, errar, aprender e ajustar. A mentalidade de não aceitar que algo é impossível apenas porque sempre foi difícil. A verdadeira lição dessa história. Mais do que o composto SIL 204, mais do que o ensaio clínico, mais do que a tecnologia em si, o maior ensinamento aqui é sobre abordagem. Inovação não acontece por acaso. Ela acontece quando três elementos se encontram: um problema relevante, uma tecnologia capaz de enfrentá-lo e um ambiente que permite testar soluções rapidamente. Quando esses três fatores se alinham, o impossível começa a parecer viável. O futuro. O que esperar? Nos próximos anos veremos mais avanços como esse. A combinação de biotecnologia, inteligência artificial e engenharia genética está acelerando descobertas de forma inédita. O que antes levava décadas, agora pode acontecer em poucos anos. Mas isso também exige responsabilidade. Cada avanço precisa ser testado, validado e monitorado. A velocidade não pode comprometer a segurança. Conclusão: estamos diante de uma virada? Talvez seja ainda cedo para dizer que estamos diante de uma revolução definitiva no tratamento do câncer de pâncreas. Mas uma coisa é certa: estamos mais próximos do que estávamos ontem. E, no mundo da ciência, cada passo importa. Essa história não é apenas sobre uma empresa ou um país. É sobre o que acontece quando coragem, ciência e execução se encontram. É sobre a capacidade humana de enfrentar desafios gigantescos. E é, acima de tudo, um lembrete de que o futuro não é algo que simplesmente acontece. Ele é construído. Agora eu quero saber de você. Essa notícia muda a forma como você enxerga a inovação? Ela te faz pensar diferente sobre o tipo de problema que vale a pena resolver? Se você pudesse escolher um grande desafio para enfrentar com essa mesma mentalidade, qual seria? Deixe sua opinião.
porque no fim das contas, o próximo grande avanço pode começar com uma simples pergunta, e talvez com a coragem de tentar respondê-la.